Hoje eu quero trazer para vocês os principais pontos da privatização, ou melhor dizendo, capitalização da Eletrobras. Essa foi uma matéria que ganhou aí as manchetes nessa última semana, depois de todas as falas que acabaram gerando uma certa turbulência no mercado do Jair Bolsonaro, que ele disse que poderia inclusive meter o dedo na energia. Eu fiz um vídeo sobre isso, inclusive eu falei sobre as maneiras que isso poderia acontecer. Eu vou deixar o link para vocês aqui no cantinho, depois vocês podem assistir quando acabar esse vídeo, mas a questão é o seguinte, né? Nós já temos aí essa matéria rodando há pelo menos uns 4 anos de maneira um pouco mais incisiva, né? Essa tentativa de fazer a privatização da Eletrobras. E aí, depois dessa fala do Jair Bolsonaro, ele foi lá e entregou em mãos para o Arthur Lira e para o Rodrigo Pacheco, né, os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, essa MP 1031 que vocês estão vendo aí na tela, que fala sobre a privatização da Petrobras. Então, depois do mercado cair muito, quando o pessoal ficou receoso com uma possível interferência, o mercado acabou subindo bastante também por conta dessa MP que foi entregue e que mostra, então, um certo comprometimento por conta do governo de finalmente fazer essa privatização andar. Se a gente acredita ou não acredita, é outros 500, você pode inclusive escrever e opinar aí através dos comentários, mas é sobre isso que a gente vai falar hoje. Quais são os principais pontos dessa MP e o que muda para a vida do consumidor, da empresa ou até mesmo da vida do acionista, né? Eu sei que muitos de vocês investem na empresa ou pelo menos têm a intenção de investir e estão de olho aí nesses principais acontecimentos que acabam chacoalhando aí as estruturas de Eletrobras no mercado financeiro. Antes da gente começar, eu vou pedir para quem não é inscrito já se inscrever no canal, deixar o like, né, para eu entender que esse conteúdo está sendo relevante para vocês, e convido todos vocês a darem uma olhadinha nos links aqui da descrição. Inclusive, eu sempre deixo um da Clear Corretora para vocês abrirem conta lá e negociarem com corretagem zero. É isso mesmo. Bom, pessoal, vamos falar então sobre os principais pontos, né, sobre essa capitalização. O principal ponto é explicar o que é a capitalização, porque é diferente da privatização que eu acho que muitos estavam idealizando. Ainda que muitos achem, né, que o ideal seria o governo não participar da empresa, com a capitalização isso vai continuar acontecendo. E por quê? Porque a Eletrobras, ela deve fazer então uma subscrição de ações, ou seja, oferecer mais ações no mercado, e os acionistas poderão participar dessa subscrição, com exceção da própria União. Dessa maneira, o governo não participa, né, dessa subscrição e ele vai ter a sua participação diluída. E dessa maneira, ele se torna sócio minoritário, mas ainda assim ele vai continuar sendo sócio. Um outro ponto muito importante, que a galera acabou ficando muito de olho nisso, né? Vamos supor que depois dessa subscrição, né, a União, né, o Estado, o governo, ele consiga ficar com 45% das ações de Eletrobras e seja um sócio minoritário. Ainda assim, eles estão propondo, né, como vocês podem ver nessa imagem aqui, a criação de uma Golden Share, ou seja, uma ação preferencial que dá direito à União, ao governo, de vetar algumas medidas, de vetar algumas propostas, ou seja, continuar interferindo em algumas decisões importantes da companhia. Eu acho que esses são os principais contras que a gente poderia olhar para essa proposta, mas ainda assim, quando a gente coloca todos os prós e contras dessa MP que tá para ser passada, que tá para ser aprovada, ainda assim, tudo isso traz um benefício muito maior para a Eletrobras, muito mais do que simplesmente não fosse feito nada, né? Porque no fim das contas, quando você capitaliza a empresa, você tem uma entrada maior de recursos e aí no fim das contas você tem mais recursos para investir em infraestrutura, seja na parte de geração, transmissão, distribuição. Dessa maneira você se torna um pouquinho mais competitivo, você consegue melhorar a parte operacional, ser mais eficiente e talvez isso pode inclusive refletir lá na conta final do consumidor. Mas isso a gente só acredita vendo, né? De qualquer maneira, com a entrada desses recursos, a gente poderia ter uma mudança, né, econômico-financeira na empresa, fazendo com que ela pudesse, por exemplo, participar
dos leilões, né, de linhas de transmissão e que torne, então, tudo isso muito mais competitivo. Isso também pode refletir na conta do consumidor. Mas, de qualquer maneira, eu vejo que sim, esses são os principais prós, mas vamos passar por alguns pontos desse texto dessa MP 1031 que são diferentes do texto que foi entregue lá em 2019, ainda sobre a mesma matéria. Pois bem, gente, eu quero começar falando sobre uma parte do texto que fala sobre a prorrogação por mais 30 anos da concessão da hidrelétrica de Tucuruí. Então esse é um ponto que foi colocado nessa MP 1031 desse ano de 2021 e ele é um ponto muito importante. Outra coisa importante é essa que vocês estão vendo na tela, né? Então aqui eles estão propondo basicamente que a Eletrobras Termonuclear e também a Itaipu Binacional, elas fiquem debaixo de uma asa, né, de uma outra empresa que pode ser criada, seja uma estatal ou enfim, que elas passem a ser administradas por essa nova empresa, porque como é essa estrutura hoje da Eletrobras e esses acordos, né, que foram feitos bilateralmente com essas duas empresas, hoje para a gente fazer então uma reestruturação societária e essa capitalização com essas duas empresas não seria possível. Então elas passariam a fazer parte de uma outra empresa, de uma outra estatal. Beleza. Outro ponto muito importante é que nessa nova estrutura societária, nenhum acionista poderia deter mais de 10% do poder de voto, né? Então, isso dilui um pouquinho e torna uma discussão muito mais saudável quando você tem mais acionistas discutindo uma mesma ideia e, claro, também capitalizando a empresa. E agora vocês devem estar se perguntando, mas beleza, Bea, existem aí mais alguns pontos positivos para a gente, ou talvez para o acionista em si? Bom, eu quero começar compartilhando essa imagem aqui, onde a gente consegue ver o que aconteceu nesses últimos anos com a Eletrobras. Então a gente está vendo que quando a gente olha essa linha do lucro líquido, nós temos uma inconsistência muito grande. Tivemos vários anos de prejuízo, alguns de lucro, de repente prejuízo de novo, então nós não conseguimos manter o mesmo ritmo ao longo desses últimos anos. Quando você coloca um ente privado, quando você capitaliza a empresa dessa maneira, então eles esperam que esses resultados se tornem mais consistentes e até mesmo mais promissores. E como que isso muda para a vida do acionista? Bom, quando a gente fala da Eletrobras, eles inclusive colocaram lá na cartinha, quando eles fazem a entrega, né, dessa medida provisória, que hoje os próprios acionistas, né, quando eles recebem os proventos, também acontece de forma inconsistente e ainda de uma forma que eles consideram relativamente baixa. O que eu fiz? Fui tentar entender aí qual foi a média dos dividendos dos últimos 5 anos para entender se realmente é baixinho, porque os últimos até foram relativamente altos, porque os últimos 2 anos, pelo menos, a gente teve um lucro considerável. Porém, quando a gente olha um histórico um pouquinho maior, a média do dividend yield desses últimos 5 anos foi de apenas 3,93%. Então, eles estimam que, se conseguirem tornar a empresa muito mais eficiente, esses dividendos eles podem aumentar. E quando a gente tenta buscar um pouquinho a opinião de outros analistas ou de outras casas ou até mesmo dos bancos que fazem a cobertura de Eletrobras, muitos falaram que se essa MP 1031 passar, de preferência o mais breve possível, o valor das ações pode mais do que dobrar. Ainda assim, eu acho que para quem investe no longo prazo, claro que a valorização dela é importante, mas talvez trazer mais consistência para os dividendos e entregar proventos maiores, isso é igualmente importante. Sobre os pontos positivos para os consumidores, eu falei antes, né? Então talvez tornar a empresa muito mais eficiente, fazer investimentos, tornar ela mais competitiva, né? Dentro de todo esse sistema energético que a gente tem no Brasil, então isso pode talvez inclusive impactar na conta do consumidor lá na frente. E a empresa é justamente isso que eu falei, talvez tornar ela mais eficiente, só que ainda assim fica aquele ponto de atenção, né? Nós teremos uma capitalização, mas ainda assim teremos o governo como sócio e inclusive com uma golden share, podendo dar pitaco e vetar algumas situações ali, algumas decisões importantes para a Eletrobras. Num contexto geral, eu considero que sim,
Isso é positivo para a empresa, talvez não tanto quanto a gente gostaria, como se a gente simplesmente tirasse o governo, né, a União da jogada, mas ainda assim é um ponto muito importante para que a Eletrobras continue crescendo e se torne talvez mais consistente nos seus resultados. Mas agora eu quero saber de vocês. O que vocês acharam de tudo isso que aconteceu? Vocês acham que realmente vai passar? Vocês acham que a gente vai continuar nessa enrolação que a gente tem visto nos últimos 4 anos, que o pessoal entrega MP, entrega o texto, e aí no fim das contas enrolam tanto que acaba expirando o prazo para fazer a aprovação? Escreva aqui nos comentários que eu quero saber e eu vejo vocês então, gente, no próximo vídeo.